Quando pensamos nos aliados de Hitler na Segunda Guerra Mundial, alguns nomes vêm facilmente à mente: a Itália de Mussolini, o Império do Japão no Pacífico, a Finlândia no flanco norte, talvez a Hungria ou as legiões da Waffen-SS formadas por voluntários. Mas um país, um parceiro manchado de sangue, quase sempre é deixado de fora da história. E ainda assim, essa nação deu mais à máquina de guerra alemã do que qualquer outro aliado. Mais homens, mais petróleo, mais forças terrestres na frente oriental. Ela liderou o avanço para o território soviético em 1941, conquistou Odessa após um cerco brutal. Ela sangrou nos desfiladeiros gelados da Crimeia. Ela guardava as vastas estepes do Don, protegendo os flancos alemães em Stalingrado, até ser destruída por um ataque soviético tão forte que seus exércitos desapareceram. Essa nação era a Romênia. Após Hitler iniciar a Operação Barbarossa, as tropas romenas marcharam com a Wehrmacht pela Ucrânia até o centro da Rússia. Mais de 25 divisões, quase 500.000 de homens, foram enviados para a frente oriental. O corpo de montanha romeno lutou nos penhascos e desfiladeiros de Sebastopol. Suas divisões de cavalaria percorriam a estepe congelada, enfrentando os partisans e perseguindo batedores soviéticos. Sua infantaria morreu aos milhares em trincheiras cavadas na lama ucraniana. Não eram só soldados, a Romênia virou uma das artérias logísticas mais importantes do Reich, abastecendo a máquina de guerra alemã com petróleo de Ploiesti, fornecendo comida aos exércitos e segurança nas zonas ocupadas. Enquanto outras nações do eixo hesitaram, a Romênia permaneceu leal por mais tempo e de forma mais profunda, até não poder mais. Pois em Stalingrado, no inverno de 1942, o exército que já foi orgulho da Alemanha na frente sul foi totalmente destruído. Esmagado por um ataque soviético, ele não tinha armas para deter. Superados em armas e número, dezenas de milhares de soldados romenos foram abandonados para morrer na neve, junto com o sonho de vitória do eixo. Esta é a história da Guerra da Romênia, das batalhas que travou, dos homens que perdeu, das cidades que conquistou e do destino amargo que enfrentou. Esquecida pela maioria dos livros de história, mas lembrada por aqueles que a viveram. Esta foi a aliada mais fiel de Hitler, e é assim que ela foi destruída. Para entender por que a Romênia se tornou uma das aliadas mais comprometidas da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é preciso olhar não para Berlim, mas para Bucareste. O alinhamento da Romênia com o eixo não foi fruto de coerção ou lealdade cega, mas de um complexo resultado da política interna, perda territorial, necessidade estratégica e medos ideológicos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Romênia surgiu como um dos grandes vencedores territoriais da Europa. A queda dos impérios austro-húngaro e russo permitiu aos nacionalistas romenos unir terras reivindicadas sob uma coroa. A Transilvânia, Bucovina e Bessarábia foram incorporadas à Grande Romênia. Isso quase dobrou o tamanho do país e elevou sua população para mais de 18 milhões. Esse sucesso territorial gerou forte tensão interna, pois as novas regiões eram etnicamente diversas. Milhões de húngaros, judeus, ucranianos, alemães e outros agora faziam parte de um Estado romeno, governado por uma autoridade central em Bucareste. O nacionalismo romeno, antes ligado ao campesinato ortodoxo e à elite urbana, agora era desafiado ao governar um reino poliglota. Nas décadas de 1920 e 1930, a política romena era instável, com frequentes trocas de governo e corrupção generalizada. Enquanto isso, movimentos extremistas cresciam, destacando-se a Guarda de Ferro. Fundada por Corneliu Zeleja Codreanu em 1927, a Guarda de Ferro era uma organização nacionalista, ortodoxa, militante que combinava antissemitismo, anticomunismo e violência paramilitar. Codreanu, chamado de capitão por seus seguidores, criou um culto à personalidade que inspirou milhares de estudantes, jovens rurais e veteranos desiludidos.
O rei Carol II, que governou desde 1930, tentou usar a Guarda de Ferro para seus objetivos. Porém, temendo seu poder, ele mandou prender e executar Codriano em 1938. Isso não acabou com o movimento. Na verdade, só o radicalizou ainda mais. Os sucessores de Codrianu, como Horiacima, prometeram vingança. Em 1939, a Romênia era formalmente uma monarquia, mas era governada por decretos, com partidos proibidos e regime cada vez mais autoritário. Ao mesmo tempo, a situação regional estava se deteriorando. A ascensão de Hitler na Alemanha e as ambições de Stalin na União Soviética tornaram a posição da Romênia cada vez mais perigosa. Embora tivesse alianças com a França e a Grã-Bretanha, essas potências eram distantes e, após a queda da França, em 1940, estavam impotentes para intervir na região. A Romênia estava isolada. Os choques territoriais de 1940 foram devastadores. Em junho, sob pressão soviética e com a aquiescência alemã, a Romênia foi forçada a ceder a Bessarábia e a Bucovina do Norte para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não houve resistência. Dias depois, sob o segundo arbitramento de Viena, negociado pela Alemanha e Itália, a Transilvânia do Norte foi entregue à Hungria. Então, em setembro, a Dobruja do Sul foi cedida à Bulgária. Em 3 meses, a Romênia perdeu cerca de 1/3 de seu território e 6 milhões de habitantes. A população reagiu com uma mistura de indignação e humilhação. Protestos massivos irromperam. A confiança no rei Carol II desmoronou. No dia 6 de setembro de 1940, ele abdicou em favor de seu filho de 19 anos, Miguel, e fugiu do país. O poder foi entregue ao general Ion Antonescu, um líder militar conservador que havia sido anteriormente preso pelo rei. Antonescu imediatamente formou uma aliança instável com a Guarda de Ferro, criando o chamado Estado Nacional Legionário. Horiacima, agora chefe da Guarda de Ferro, tornou-se vice-primeiro-ministro. O regime uniu o conservadorismo militar de Antonescu à ideologia radical da Guarda. Juntos, prometeram renovação nacional, retaliação pelas perdas territoriais e uma ruptura total com os fracassos políticos das décadas anteriores. Em novembro de 1940, a Romênia aderiu ao eixo ao assinar o Pacto Tripartite com Alemanha, Itália e Japão. Tropas alemãs começaram a chegar logo depois, oficialmente, para defender os vitais campos de petróleo de Ploiesti de um possível ataque britânico ou soviético. Na verdade, eles transformavam a Romênia em base estratégica para futuras operações no leste. Mas a aliança entre Antonescu e a Guarda de Ferro rapidamente se desfez. Em janeiro de 1941, a Guarda tentou uma rebelião fracassada para derrubar Antonescu e tomar o controle do Estado. A revolta foi sufocada em 3 dias, com milhares da Guarda mortos, presos ou exilados. Horiacima fugiu para a Alemanha. A partir de então, Antonescu governou sozinho, com o rei Miguel apenas como figura simbólica. Antonescu, embora autoritário, não era um fascista no sentido clássico. Ele não adotou a retórica revolucionária da Guarda de Ferro, nem tentou imitar Mussolini. Seu regime era nacionalista, militarizado, religioso e centrado na estabilidade do Estado, recuperação territorial e defesa dos interesses romenos. Seu cálculo era simples. A Alemanha havia permitido a perda da Transilvânia do Norte, mas também era a única potência capaz de reverter isso. Alinhar-se com Hitler deu à Romênia uma chance de recuperar seu prestígio, reconstruir seu exército e garantir sua fronteira oriental contra novas agressões soviéticas. Antonescu acreditava que, ao demonstrar lealdade e compromisso militar, a Romênia seria tratada não como um satélite, mas como um parceiro igual no campo do eixo. Entre 1940 e início de 1941, a Romênia se militarizou rapidamente. Oficiais e conselheiros alemães auxiliaram comandos romenos a treinar divisões, aprimorar logística e padronizar equipamentos. Na primavera de 1941, a Romênia havia mobilizado centenas de milhares de soldados. A propaganda oficial mostrava o país como baluarte cristão contra o bolchevismo. Líderes da igreja ecoaram essa mensagem, apresentando a guerra que se aproximava como algo tanto político quanto espiritual. Com a Europa em guerra total, a Romênia seguia à margem do conflito. Ela havia perdido território, purgado sua política, abraçado a militarização e agora se via atrelada a uma crescente máquina de guerra alemã. Mas para Antonescu e seus generais,
O conflito que se aproximava não era a guerra de Hitler, era a guerra da Romênia. O objetivo deles não era conquistar Lebensraum por Berlim, mas reverter 1940, recuperar Bessarábia e Bucovina, defender a ortodoxia e restaurar a dignidade. Assim, a guerra com a União Soviética era questão de tempo, não de possibilidade. Na manhã de 22 de junho de 1941, as posições de artilharia romenas abriram fogo ao longo do rio Prut. A tão esperada guerra contra a União Soviética havia começado. Após quase um ano de agitação política, humilhação territorial e intensa militarização, a Romênia agora marchava para a guerra, não como peão de Berlim, mas como agente autodeterminado, com objetivos, razões e contas próprias a acertar. A invasão inicial foi coordenada junto aos grupos de exército do sul alemães, liderados por Gerd von Rundstedt. Porém, diferente da Hungria ou Eslováquia, o papel da Romênia não foi apenas simbólico. O Marechal Ion Antonescu enviou cerca de 325 mil soldados romenos na fase inicial da Operação Barbarossa, fazendo da Romênia o segundo maior participante do eixo, atrás apenas da Alemanha. Sua mensagem ao povo romeno foi clara. Esta era uma guerra de libertação, com o objetivo de restaurar o território nacional perdido para os soviéticos em 1940, especificamente as províncias da Bessarábia e da Bucovina do Norte. A ordem de batalha romena tinha duas principais formações. Ao norte, o terceiro exército romeno do general Petr Dumitrescu avançou pelas encostas do Dniester, rumo a Hotin e Karnosi. O objetivo deles era libertar a Bucovina e expulsar o 12º Exército Soviético de suas posições defensivas, ao sul. O quarto exército romeno, liderado pelo general Nicolae Schuperka, devia cruzar o rio Prut em vários pontos e avançar pelo centro da Bessarábia. Com apoio limitado de divisões alemãs do 11º Exército, comandado pelo general Jürgen Ritter von Schaubert, a resistência inicial do Exército Vermelho era fragmentada. As forças soviéticas na região, em grande parte sob o controle da Frente Sul do general Ivan Tyulenev, foram pegas de surpresa e estavam em meio a uma reorganização quando o eixo lançou seu ataque surpresa. Apesar de haver posições fortificadas ao redor do Prut e do Dniester, muitas estavam com poucos homens, mal abastecidas ou abandonadas no caos inicial. Em 48 horas, a infantaria romena tomou pontos de travessia e vilarejos na fronteira. O ritmo do avanço surpreendeu até mesmo o Estado-Maior do Antonescu. No norte, as tropas de Dumitrescu enfrentaram pouca resistência soviética perto de Siret e logo retomaram Chernobyl após poucos dias de combate. Na Bessarábia Central, o 6º Corpo do general Cornélio Dragolina avançou rapidamente pelo Vale do Prut e tomou linhas férreas e pontes em torno de Chisinau, que os engenheiros soviéticos só conseguiram destruir parcialmente antes de recuar. Enquanto as divisões Panzer alemãs avançavam pelo leste da Galícia e Podólia, a infantaria romena seguia lentamente por lama, infraestrutura destruída e calor intenso. As estradas da Bessarábia, muitas ainda sem pavimentação, tornavam o avanço rápido quase impossível. Suprimentos eram levados por carroças de cavalos, enquanto as comunicações eram cortadas por táticas de terra arrasada ou partisãs. No início de julho, quase toda a Bessarábia já havia sido retomada. Em 5 de julho, Antonescu visitou a linha de frente e entrou na recém-libertada Chisinau. Ele estava com oficiais do Estado-Maior, clérigos ortodoxos e observadores estrangeiros. Uma parada militar foi realizada ao longo do bulevar central da cidade, onde Antonescu discursou para uma multidão de civis locais e soldados, declarando que a Romênia havia cumprido seu dever histórico. Jornais em Bucareste estampavam a manchete: "A bandeira retorna a Chisinau". Mas mesmo enquanto a euforia patriótica crescia por todo o país, os acontecimentos no campo de batalha começavam a mudar. As forças romenas enfrentavam uma escolha crucial. Eles recuperaram os territórios perdidos para a União Soviética no ano anterior. Mas o alto comando alemão exigia mais ações. Hitler não tinha intenção de permitir que as tropas romenas simplesmente parassem no Dniester e se consolidassem. Ele esperava que seus aliados acompanhassem a Wehrmacht até a Ucrânia, e Antonescu, querendo provar a lealdade da Romênia e garantir futuras reivindicações, concordou. As tropas romenas cruzaram o rio Dniester para a Transnistria, território até então nunca ocupado pelos romenos.
A travessia inicial foi liderada por elementos do 5º Corpo perto das cidades de Tagina e Dubazari, com unidades de artilharia alemãs fornecendo fogo de cobertura. As pontes estavam parcialmente demolidas pelos soviéticos, então foi preciso montar pontões e balsas sob fogo inimigo. O trabalho era lento e perigoso. Sapadores romenos sofreram ataques aéreos frequentes e vários soldados se afogaram tentando atravessar em meio ao caos. Após atravessar, a infantaria romena enfrentou resistência soviética maior. O Exército Vermelho, em retirada, reorganizou-se em posições de retaguarda ao longo do Bug do Sul. Contra-ataques aumentaram e duelos de artilharia se intensificaram. No norte, o 3º Exército Romeno avançou por Mogilev e Siroca, enfrentando forças soviéticas entrincheiradas nas falésias de Darnista. No sul, o 4º Exército avançou para Odessa e capturou o entroncamento ferroviário de Tiraspol. Em meados de julho, as batalhas nesta fase tornaram-se visivelmente mais desgastantes. As unidades soviéticas, como o 9º e 18º Exércitos, haviam se reagrupado e agora usavam terrenos favoráveis, trincheiras profundas e cobertura urbana para frear o avanço do eixo. Os soldados romenos estavam cada vez mais mal equipados para esse tipo de guerra. Muitos portavam rifles Mannlicher da Primeira Guerra Mundial. As unidades de metralhadoras eram poucas e as capacidades antitanque eram praticamente inexistentes. Oficiais de ligação alemães começaram a relatar falta de suprimentos, coordenação inconsistente e problemas de moral em certas unidades romenas, especialmente aquelas que estavam muito dispersas, sem descanso ou reforços. Mesmo assim, o avanço continuou. Tropas romenas limparam várias cidades e vilarejos no Baixo Dnista e começaram a criar zonas de ocupação temporárias. Ao mesmo tempo, o 11º Exército Alemão virou-se em direção a Nikolaev e a Península da Crimeia, deixando as forças romenas para segurar grandes setores sozinhas. Isso, por sua vez, estendeu ainda mais as linhas. No início de agosto, a Romênia não só havia recuperado suas províncias perdidas, como agora controlava uma vasta faixa de território a leste do Dniestre. No entanto, o custo aumentava e as baixas já passavam de 22 mil homens em pouco mais de 6 semanas de combate. Diversas divisões romenas estavam exaustas e com suprimentos prejudicados pelo ritmo e escala da operação. Relatórios do Estado-Maior falavam de soldados de infantaria dormindo em valas, com pouca comida, pouca água e frequentemente operando sem mapas confiáveis ou contato por rádio. Mesmo assim, Antonescu continuou avançando. Com a queda de Tiraspol e o avanço alemão ao Mar Negro, ele acreditava que a posição da Romênia na órbita estratégica de Hitler estava garantida, demonstrando não apenas lealdade política, mas também confiabilidade militar. Antonescu planejava revisitar a questão da Transilvânia do Norte, cedida à Hungria sob pressão alemã no ano anterior. Mas essas considerações políticas logo seriam sobrepujadas pelas realidades de uma guerra prolongada no leste. Por enquanto, no entanto, o alto comando romeno considerava a primeira fase de sua campanha como um triunfo. A Bessarábia estava novamente sob o tricolor, os soviéticos haviam sido expulsos além do Bug e o exército, embora desgastado, ainda avançava. Era agosto de 1941, a Wehrmacht ainda avançava em direção a Kiev e Smolensk. Hitler estava triunfante e para a Romênia a guerra estava longe de acabar. No outono de 1941 já não era segredo. A Romênia não era só aliada da Alemanha, mas seu maior e mais dedicado parceiro na guerra contra a União Soviética. Não por retórica, mas por números. Enquanto a Itália enviou forças expedicionárias simbólicas para a Rússia e enquanto a Finlândia travava sua própria guerra paralela no norte, foi a Romênia que ficou lado a lado com os aliados, ombro a ombro com a Wehrmacht por centenas de quilômetros de linha de frente. Em termos de efetivo e exposição no campo de batalha, nenhuma nação do eixo, além da própria Alemanha, carregou um fardo mais pesado na frente oriental. No auge de seu compromisso, a Romênia enviou mais de 60 mil homens para a frente oriental. Esse número incluía 2 exércitos de campo completos, tropas auxiliares, unidades de gendarmeria, engenheiros e pessoal de logística. Em comparação, o Corpo de Expedição Italiano na Rússia, o 8º Exército chegou a ter cerca de 230 mil homens em seu auge, enquanto o 2º Exército da Hungria, que sofreu grandes perdas no Don em 1943, contava com cerca de 20 mil.
A Finlândia, mesmo engajada na guerra de continuação, nunca mobilizou mais de 350.000 soldados. Esses estavam concentrados apenas no norte, ao redor da Carélia e do Lago Ladoga, não no moedor de carne do sul da Ucrânia e do Cáucaso. O compromisso da Romênia não se limitava aos números. Suas forças mantinham sozinhas setores inteiros da Frente Sul. Em 1941, eles lideraram o cerco de Odessa, uma grande operação sem participação direta dos alemães. Em 1942, os exércitos romenos foram posicionados tanto no flanco norte quanto no sul de Stalingrado, encarregados de manter linhas críticas contra as contraofensivas soviéticas. Esses não eram papéis simbólicos, eram funções de linha de frente mantidas por anos, com perdas impressionantes. Esse nível de envolvimento teve um custo terrível. Ao fim da guerra, mais de 40.000 soldados romenos foram mortos, feridos ou capturados, tornando o sacrifício da Romênia pelo eixo o segundo maior, atrás apenas da Alemanha. Mesmo assim, o papel da Romênia costuma ser esquecido. Ela não tinha a propaganda da Itália de Mussolini, o romantismo da Finlândia ou a intriga da França de Vichy. Mas, quando medido puramente pela contribuição no campo de batalha, tropas, território e tempo, a Romênia foi o aliado mais importante da Alemanha. O Marechal Antonescu sabia disso e esperava reconhecimento. Ele achava que essa lealdade, paga com território, petróleo e sangue, traria à Romênia respeito e influência junto à Alemanha, para um dia reverter o Segundo Prêmio de Viena e recuperar a Transilvânia do norte da Hungria. Se essa promessa seria cumprida era outra questão. Mas por enquanto, em 1941, não havia como negar. A Romênia era o parceiro indispensável de Hitler no leste. Após as campanhas na Bessarábia e Bucovina, o esforço de guerra da Romênia focou em um alvo que testaria ainda mais seu exército. Antes, a fortaleza soviética de Odessa. Em 8 de agosto de 1941, Hitler ordenou formalmente ao Marechal Ion Antonescu que tomasse a cidade. Era uma exigência prática e também um teste político. Odessa era a principal base da frota do Mar Negro soviética, sob comando do almirante Filip Oktyabrsky e peça-chave do controle soviético no sul da Ucrânia. Hitler também queria testar se a Romênia aguentaria uma guerra moderna. O 11º Exército Alemão comandado por Eugen von Schaubert já seguia para a Crimeia. Odessa foi deixada quase inteiramente para o 4º Exército de Antonescu. Os defensores eram formidáveis. O general Georgy Sofronov, comandante do Exército Costeiro Separado, tinha cerca de 120.000 homens no início, uma mistura de Exército Vermelho, divisões de fuzileiros, infantaria naval e milícias locais. Eles dependiam do apoio da frota do Mar Negro. Noites contra torpedeiros e transportes soviéticos traziam reforços e munição ao porto. Diariamente, a artilharia naval lançava projéteis nas linhas romenas. A cidade tinha 3 cinturões defensivos ao redor. A linha externa se estendia por cerca de 80 quilômetros, repleta de bunkers, trincheiras, campos minados e valas anti-tanque. O cinturão do meio tinha vilarejos fortificados e pontos fortes. A linha final cruzava os subúrbios de Odessa, com ruas barricadas, fábricas fortificadas e blocos de apartamentos, onde cada janela podia ser um ninho de metralhadora. Contra isso, Antonescu enviou seu 4º Exército, comandado pelo general Nikolai Schuperka. Incluía 14 divisões de infantaria, 2 de cavalaria, a 1ª Divisão blindada e as brigadas de elite Vanatori de Munti. No total, quase 340.000 homens seriam enviados para a batalha. Eles contavam com 1.300 canhões, cerca de 100 tanques e quase 300 aeronaves da aeronáutica regala romana. Unidades da Luftwaffe do 4º Corpo Aéreo, comandadas pelo general Kurt Flugbel, forneceram maior poder aéreo. Engenheiros e batalhões de artilharia alemães se juntariam depois. O cerco começou em 10 de agosto. Schuperka ordenou que suas divisões avançassem em ataques massivos pela poeirenta estepe ucraniana. No sul, a 13ª Divisão de Infantaria avançou sobre Daunic. No leste, a 1ª Divisão da Guarda seguiu para Tataka. A 1ª Divisão blindada tentou avançar, mas os tanques R2 tchecos e Renaults antigos não resistiram. A artilharia soviética, guiada por observadores navais, bombardeou os campos abertos para os canhões anti-tanques soviéticos. Batalhões inteiros romenos foram dizimados antes de alcançar o arame farpado. Em 24 de agosto, após apenas 2 semanas, os romenos já haviam sofrido mais de 27.000 baixas.
Os combates foram brutais. Em Dalnik, a infantaria romena atacou trincheiras soviéticas em ondas, mas foi recebida com cargas de baioneta dos fuzileiros navais vermelhos. Em Tatarka, tanques soviéticos contra-atacaram, expulsando os romenos pelos mesmos campos que eles haviam sangrado para conquistar. Engenheiros romenos limparam campos minados sob fogo inimigo, rastejando com baionetas para sondar o solo. As baixas aumentaram. Com o tempo, Shuperka percebeu que ataques frontais eram insustentáveis. Em 3 de setembro, ele escreveu a Antonescu pedindo um novo plano, concentrar 6 divisões com artilharia pesada em um setor e romper decisivamente. Em vez de atacar ao longo de toda a linha, Antonescu rejeitou a proposta. Ele exigiu pressão contínua em todos os lugares para provar a determinação romena. Quando Shuperka argumentou, Antonescu dispensou. No dia 9 de setembro, o comando passou para o general Joseph Jacobici, um homem menos disposto a questionar Bucareste. Sob o comando de Jacobici, o cerco se intensificou. Artilharia pesada, como obuseiros de 210 mm e 305 mm, fornecidos pelos alemães, foi levada à linha de frente. A elite vanatória de Munche, liderada pelo general Georgi Avramescu, juntou-se às brigadas de cavalaria do general Mikhail Rakovicha. Bombardeiros da Luftwaffe atacavam as posições soviéticas diariamente, enquanto aeronaves romenas metralhavam comboios de suprimentos. Cada conquista romena tinha um alto custo, com a batalha virando guerra de vilarejos e pontos fortificados. Em Jabanka, tropas soviéticas estabeleceram uma cabeça de ponte que ameaçava envolver o flanco romeno. Foram necessários dias de contra-ataques e bombardeios pesados para destruí-la. Em Dalnik, casas foram limpas com granadas e lança-chamas, frequentemente com romenos e soviéticos lutando corpo a corpo nas ruínas. Nos subúrbios de Odessa, barricadas de bondes virados e sacos de areia bloqueavam as ruas. Soldados romenos avançavam quarteirão a quarteirão, lançando granadas pelas janelas e incendiando prédios para eliminar atiradores de elite. As condições dos soldados eram horríveis. Os homens lutaram por semanas sem descanso, avançando com uniformes rasgados e muitos descalços após perderem as botas. Comida e água eram escassas. A munição era racionada de forma tão rigorosa que algumas baterias de artilharia recebiam apenas um punhado de projéteis por dia. Batalhões inteiros iam para a batalha com fome, carregando o que conseguiam encontrar em vilarejos abandonados. Em outubro, as divisões romenas eram sombras do que já foram. A 15ª Divisão de Infantaria, que havia marchado com 15.000 homens, foi reduzida a menos de 6.000 efetivos, relatou a 21ª Infantaria. Companhias inteiras foram dizimadas e comandantes executaram desertores para manter a disciplina. E mesmo assim, Antonescu continuou pressionando pela vitória. Do lado soviético, o mural permanecia elevado. Reforços chegavam todas as noites, batalhões de fuzileiros, infantaria naval e até cadetes de escolas militares. A frota do Mar Negro transportava homens e bombardeava as linhas romenas. Contratorpedeiros e cruzadores soviéticos bombardeavam as posições de artilharia romenas com impressionante precisão. Em 1º de outubro, com o avanço alemão para o leste, o Stavka ordenou a evacuação de Odessa. O almirante Oktyabrski organizou uma das operações soviéticas mais impressionantes do início da guerra. Durante 2 semanas, mais de 80.000 soldados, milhares de civis e toneladas de equipamentos foram transportados pelo Mar Negro até Sebastopol. Durante todo esse tempo, aviões romenos e alemães atacaram os comboios e a artilharia romena bombardeou o porto. Mesmo assim, os soviéticos salvaram a maior parte do exército. Em 16 de outubro de 1941, patrulhas romenas entraram em Odessa. A cidade estava devastada, o porto minado e bloqueado por navios afundados. Prédios tinham armadilhas e porões prontos para explodir. Nas ruas, jaziam os destroços de tanques, artilharia e barricadas. O tricolor romeno foi hasteado no centro e Antonescu proclamou grande vitória, mas o custo foi assustador. Em apenas 73 dias de cerco, o 4º Exército Romeno sofreu quase 93.000 baixas, 17.700 mortos, 63.300 feridos e 11.400 desaparecidos. Foi a batalha mais sangrenta já travada pela Romênia, uma campanha que marcou uma geração inteira. Para o eixo, Odessa foi uma vitória secundária. Para a Romênia, foi um triunfo e uma tragédia.
prova de lealdade a Hitler e lição dura sobre o custo da guerra moderna. Os homens que sobreviveram chamaram isso de banho de sangue. As divisões que marcharam para Odessa nunca se recuperaram, e a lembrança de suas ruas assombrou os soldados romenos pelo resto da campanha. Com a queda de Odessa em 16 de outubro de 1941, a Romênia de repente se viu no controle de um vasto novo território. O Marechal Ion Antonescu criou o governo da Transnistria, que se estendia do Dniester até o Bug. A própria Odessa foi nomeada como capital administrativa e o governo civil foi entregue ao professor Georgi Alexianu, um aliado de confiança do regime. A cidade, no entanto, não foi pacificada. Odessa continuou cheia de simpatizantes soviéticos, agentes clandestinos da Comissariado do Povo para Assuntos Internos e partisãs armados. A frota do Mar Negro seguiu operando em bases mais a leste, mantendo as linhas de comunicação para a atividade soviética. Apenas 6 dias após o início da ocupação, em 22 de outubro de 1941, uma explosão maciça abalou a antiga sede da Comissariado do Povo para Assuntos Internos na rua Maraslievskaya, que os romenos haviam transformado em seu posto de comando. A explosão derrubou grande parte do prédio, matando mais de 60 oficiais e soldados romenos, além de vários integrantes alemães de ligação. Entre os mortos estava o general Ion Glogodianu, comandante militar da cidade. A explosão foi obra de partidários soviéticos, e isso desencadeou represálias imediatas. Forças romenas executaram em massa suspeitos de colaborar com o ataque em Odessa. A maioria dos executados eram judeus. Os serviços de segurança soviéticos recrutaram minorias locais e viam-nas como potenciais colaboradores, culpando-as coletivamente. Nos dias seguintes, milhares foram fuzilados, enforcados em público ou queimados vivos em armazéns incendiados. Os números exatos variam. Relatórios militares romenos falam de mais de 20 mil mortos na cidade entre 22 e 24 de outubro, enquanto investigações soviéticas posteriores colocaram esse número ainda mais alto. É certo que as represálias de Odessa foram das operações de segurança mais sangrentas feitas pela Romênia na guerra. Depois disso, a cidade foi colocada sob patrulhas de segurança rigorosas, postos de controle e varreduras da gendarmeria passaram a fazer parte do cotidiano. As opressões antipartidárias avançaram de Odessa para aldeias da Transnistria, onde tropas rumenas enfrentaram guerrilheiros soviéticos. Durante o inverno de 1941 a 42, a segurança da retaguarda foi um desgaste constante de mão de obra. Para os soldados romenos, esta era uma guerra diferente dos campos de batalha da Bessarábia ou do cerco de Odessa. Em vez de confrontos abertos, agora enfrentavam emboscadas, minas, tiros de franco-atiradores e explosões em cidades ocupadas. Batalhões inteiros ficavam presos em serviço de guarda, escoltando colunas de suprimentos ou incendiando esconderijos suspeitos de partisãs. Odessa foi uma vitória, mas teve um custo enorme. Cerca de 93 mil baixas romenas ocorreram no cerco. Mesmo durante a ocupação, as forças romenas continuavam em combate. Não só lutaram contra o Exército Vermelho na linha de frente, mas também enfrentaram partisãs nas sombras da cidade que tanto custou conquistar. Na Romênia, o Marechal Ion Antonescu estava no auge do poder. O ditador cumpriu sua promessa a Hitler. A Romênia não apenas retomou a Bessarábia e a Bucovina do Norte, mas conquistou territórios muito além das antigas fronteiras. Em discursos em Bucareste, Antonescu saudou a captura de Odessa como prova de que a Romênia não era um parceiro menor, mas o aliado mais confiável da Alemanha. As multidões aplaudiram, mas por trás das aparências, o preço já era visível. Mais de 90 mil baixas em uma única campanha foi uma perda impressionante para um país com pouco mais de 14 milhões de habitantes. Os hospitais em Bucareste, Iași e Cluj ficaram lotados de soldados feridos. Trens transportando caixões se tornaram uma cena comum. Antonescu continuou avançando, independentemente disso. No final de outubro, ele proclamou formalmente a criação do governo da Transnistria com o professor Georgi Alexianu como governador civil. Pela primeira vez na era moderna, a Romênia administrava um território dentro da Ucrânia. Odessa virou a capital da nova província. Tropas romenas patrulhavam cidades e vilarejos, fazendo varreduras contra partisãs. O interior nunca foi seguro.
Agentes soviéticos ficaram para trás e partisãs atacavam comboios, emboscavam patrulhas e minavam ferrovias. Batalhões romenos inteiros estavam presos, guardando pontes e depósitos de suprimentos. Enquanto a ocupação consumia mão de obra, os alemães exigiam mais da Romênia na linha de frente. Após vencerem Odessa, Hitler ordenou que as tropas de elite romenas fossem para a Crimeia apoiar o 11º Exército de Erich von Manstein nos combates. Antonescu concordou. Em novembro de 1941, o corpo de montanha comandado pelo general George Avramescu estava em movimento. Avramescu, veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial, comandava as 1ª, 2ª e 4ª Brigadas de Montanha, as tropas mais duras da Romênia. Eram especialistas em terrenos difíceis, treinados para lutar em florestas, ravinas e cristas congeladas. O tipo de paisagem que logo encontrariam na Crimeia. O corpo de cavalaria, comandado pelo general Mikhail Rakovica, posicionou seus cavaleiros ágeis para fechar brechas e perseguir as unidades soviéticas em retirada pelas estepes. Os alemães receberam reforços com entusiasmo. O 11º Exército de Manstein enfrentou o difícil desafio de conquistar a fortemente defendida Crimeia. Stalin declarou Sebastopol uma fortaleza que deveria ser mantida a qualquer custo. Sua guarnição, reforçada pela frota do Mar Negro, era abastecida diretamente pelo mar. Cada colina, ravina e crista foi fortificada com bunkers de concreto, campos minados e artilharia escondida. As tropas romenas foram rapidamente lançadas em ação. No final de novembro e dezembro de 1941, os soviéticos lançaram contraofensivas na península de Kerch, tentando romper o cerco alemão a Sebastopol. A 1ª Brigada de Montanha Romena lutou ferozmente nos campos congelados próximos a Feodósia, onde fuzileiros navais soviéticos e tropas de esqui desembarcaram do mar. Combates intensos sob frio extremo duraram semanas. Os soldados de montanha de Avramescu, marchando em meio a nevascas com pouca roupa de inverno, contra-atacaram com baionetas para empurrar os soviéticos de volta para o mar. Houve grandes perdas, mas a linha resistiu. O corpo de cavalaria foi enviado para perseguir unidades soviéticas, tentando se infiltrar atrás das linhas alemãs. Cavaleiros romenos cavalgaram longas distâncias pelas estepes geladas, suas lanças substituídas por rifles e metralhadoras leves, enfrentando soldados soviéticos dispersos em combates corpo a corpo. Oficiais alemães destacaram a resistência da cavalaria romena, que operava em condições que teriam destruído unidades mecanizadas. Com o inverno mais rigoroso, o ataque a Sebastopol virou um cerco brutal. Tropas de montanha romenas combatiam nos flancos, atacando cumes e colinas fortificadas. As alturas de Korgun foram tomadas só após vários assaltos, que reduziram as companhias romenas à metade. Manstein escreveu depois sobre a determinação das brigadas de Avramescu, que cumpriram tarefas muito difíceis sob ataques constantes de artilharia e aviões. De volta à Romênia, a situação política ficou mais tensa. A Guarda de Ferro, o movimento fascista que Antonescu havia esmagado em janeiro de 1941, continuava sendo uma ameaça persistente. Seus líderes exilados acusavam Antonescu de sacrificar vidas romenas pelos interesses alemães. As listas de baixas de Odessa e da Crimeia aumentavam o ressentimento das famílias que já lamentavam seus mortos. Ao mesmo tempo, a economia romena estava sobrecarregada pelo peso da guerra. Os embarques de petróleo para a Alemanha continuaram, mas a falta de alimentos piorou com grãos e gado sendo enviados para a linha de frente. Soldados em Sebastopol reclamavam das rações ruins, dos uniformes finos e do frio e lama constantes nas trincheiras. Em 1942, o exército romeno lutava em duas frentes simultaneamente. Nas sombras da Transnistria contra os partisãs e nos penhascos e ravinas da Crimeia contra o Exército Vermelho. O compromisso era enorme. Das 26 divisões da Romênia, quase metade agora estava presa ou na zona de ocupação ou nas linhas do 11º Exército. O cerco de Sebastopol se arrastaria até julho de 1942, mas mesmo no inverno já havia se tornado uma batalha de desgaste. A artilharia soviética na fortaleza bombardeava as linhas romenas sem parar. Navios de guerra da frota do Mar Negro permaneciam ao largo, disparando projéteis pesados contra as posições romenas. As baixas aumentavam constantemente. Companhias inteiras ficaram presas nas trincheiras, sem conseguir levar suprimentos pelas trilhas sob fogo contínuo. Antonescu, porém, não podia recuar.
Cada sucesso romeno, cada relato de tropas de montanha invadindo um bunker ou de unidades de cavalaria capturando prisioneiros era usado como propaganda em casa. A mensagem era clara: a Romênia lutava não como parceira júnior, mas como membro pleno do eixo, ao lado da Wehrmacht. Apesar do triunfalismo oficial, o custo foi enorme. Odessa foi um banho de sangue. Agora a Crimeia se tornava outra. Na primavera de 1942, a Romênia já havia perdido dezenas de milhares de homens. Seu exército era experiente, porém desgastado, e Sebastopol, grande fortaleza do Mar Negro, ainda resistia. Durante a primavera de 1942, os combates na Crimeia só se tornaram mais desesperadores. Os soviéticos reforçaram Sebastopol à noite, trazendo tropas e suprimentos por mar. Patrulhas romenas relataram colunas sem fim de fuzileiros navais soviéticos chegando. A presença deles logo se fez notar em novos contra-ataques. Nas colinas ao redor, Manstein, com suas forças espalhadas, dependia fortemente das brigadas de montanha de Avromescu para segurar os setores expostos da linha. Nas alturas de Sapã e ao longo das aproximações do sul, soldados romenos cavaram trincheiras nas encostas rochosas, agarrando-se a trincheiras destruídas sob bombardeio incessante. O terreno tinha pouca cobertura e, segundo as brigadas, algumas unidades foram reduzidas à metade após um dia de combate. Em maio, os alemães iniciaram a Operação Trappenjagd para eliminar de vez a resistência na península de Kerch. Aqui, os romenos também foram essenciais. A cavalaria de Rakovica avançou pela estepe, abatendo os soviéticos em retirada, enquanto a infantaria romena apoiava o avanço alemão. A operação foi um sucesso. Em poucos dias, a cabeça de ponte soviética foi destruída e dezenas de milhares de soldados do Exército Vermelho foram capturados. Foi uma das manobras mais brilhantes de Manstein e a mobilidade dos romenos foi crucial. Mas a vitória em Kerch apenas abriu caminho para a luta maior que ainda estava por vir: o assalto final a Sebastopol. Em junho de 1942, os preparativos para o ataque decisivo estavam completos. Manstein havia reunido um enorme arsenal de cerco, incluindo as maiores peças de artilharia já usadas em uma guerra. O canhão Dora alemão, um monstro de 800 mm, foi utilizado contra as fortificações da cidade. Mesmo menores, as baterias romenas participaram do bombardeio, atacando posições soviéticas dia e noite. Os soldados relataram o chão tremendo sem parar e nuvens de poeira e fumaça sobre o campo de batalha, como se a terra estivesse em chamas. Em 7 de junho, o ataque começou. Tropas de montanha romenas avançaram junto à infantaria alemã sob forte fogo. As defesas soviéticas eram profundas e encamadas, com arame farpado, bunkers e campos minados nas aproximações. As colinas de Chorgan, antes campo de morte no inverno, viraram fornalha novamente. Os homens de Avromescu atacaram em ondas, escalando ravinas sob fogo de artilharia, invadindo trincheiras com granadas e baionetas. O avanço era medido em metros, custando dezenas de vidas por vez. Relatórios alemães reconheceram a determinação das brigadas romenas, que lutaram com firmeza sombria apesar das perdas crescentes. Com o avanço de junho, os soviéticos recuavam gradualmente. As colinas de Sapã caíram após combates brutais corpo a corpo. Companhias inteiras de romenos foram vistas mantendo posições capturadas sob contra-ataques até que sua munição acabasse. No mar, a frota do Mar Negro tentou abastecer a fortaleza, mas o poder aéreo e a artilharia do eixo tornaram cada viagem muito cara. No fim do mês, Sebastopol estava cercada e seus defensores sem comida e munição. O golpe final veio no início de julho. No dia 1º de julho, as tropas do eixo avançaram para dentro da própria cidade. Tropas romenas foram das primeiras a invadir subúrbios do sul. Os combates se intensificaram nas ruas, com bunkers escondidos em porões e metralhadoras disparando de cada prédio em ruínas. Os soldados de montanha de Avromescu limparam quarteirões, frequentemente com lança-chamas e granadas, enquanto a cavalaria de Rakovica lutava desmontada entre os escombros. A resistência era fanática. As tropas soviéticas lutaram até o fim, às vezes recusando-se a se render, mesmo quando cercadas, mas o fim era inevitável. No dia 3 de julho, a resistência organizada colapsou e Sebastopol foi declarada capturada. Para a Romênia, foi mais uma vitória de Pirro. Suas tropas desempenharam um papel central no cerco, sofrendo perdas horríveis.
Estima-se que, dos 60 mil romenos envolvidos na campanha da Crimeia, mais de 20 mil foram mortos ou feridos. Os sobreviventes estavam exaustos, muitos marcados por meses de guerra nas trincheiras congeladas e colinas devastadas. Mesmo assim, em Bucareste, Antonescu comemorou. A propaganda usou a queda de Sebastopol para destacar a Romênia como principal aliada da Alemanha. Jornais destacaram o triunfo do soldado romeno no exterior, enquanto desfiles ocorriam na capital. Por trás da fanfarra, a realidade era diferente. As reservas de mão de obra da Romênia caíam e a economia sofria com as requisições. Famílias lamentavam perdas em Odessa e Sevastopol, mas a guerra continuava. Mesmo com a queda da fortaleza do Mar Negro, o olhar de Hitler se voltava novamente para o leste, em direção ao Volga e ao Cáucaso. A Romênia seria chamada a fornecer mais homens, sacrifícios e compromissos do que nunca. A queda de Sebastopol marcou o auge do poder militar da Romênia na Segunda Guerra Mundial. Foi tanto um triunfo quanto um aviso, prova do que as tropas romenas podiam alcançar, mas também um lembrete do terrível custo que ainda estava por vir. O verão de 1942 trouxe consigo o maior empenho das forças armadas romenas em toda a guerra. Após a queda de Sebastopol, a Romênia já havia demonstrado sua disposição de sangrar pela causa do eixo, mas Hitler agora exigia muito mais. A nova campanha da Wehrmacht, a Operação Azul, tinha como objetivo nada menos do que cortar a principal fonte econômica da União Soviética, os campos de petróleo do Cáucaso e as cidades industriais às margens do Volga. Os planejadores alemães achavam que, com Stalingrado tomada e o Cáucaso sob controle, o Exército Vermelho colapsaria por falta de combustível e transporte. Para atingir esse grande objetivo, Hitler precisava de aliados para manter a linha. Em 1942, nenhum aliado enviou mais homens que a Romênia. Em julho, 2 exércitos romenos foram mobilizados e enviados ao leste. O terceiro exército, agora reconstruído e sob o comando do general Petri Dumitrescu, era uma força de mais de 150 mil homens. Dumitrescu, que se destacou em Odessa, era confiável para Antonescu e os alemães. Ao seu lado marchava o quarto exército, sob o comando do general Constantin Constantinescu, Colapso. Seu exército era ainda maior, aumentando o compromisso da Romênia para cerca de 25 divisões e 450 mil soldados, incluindo apoio. Para comparar, a Itália, parceira do eixo mais famosa da Alemanha, enviou menos soldados ao leste que a Romênia. A Finlândia participou com cerca de 1/3 desse total, e as forças da Hungria, apesar de importantes, eram menores. A Romênia foi o principal aliado do Terceiro Reich em efetivo na frente oriental. Levar esses exércitos à linha de frente foi uma tarefa colossal. Em agosto de 1942, regiões da Ucrânia presenciaram comboios de infantaria romena marchando para o leste. A artilharia avançava em carroças puxadas por cavalos e divisões de cavalaria marchavam montadas. Um lembrete de que o exército romeno seguia tradições antigas. Trens transportavam canhões pesados, munição e os poucos elementos motorizados que o exército possuía. As marchas eram exaustivas. O sol do verão queimava a estepe, a poeira grudava nas gargantas dos soldados e a água era escassa. Os oficiais relataram moral bom, mas disciplina frequentemente vacilava sob pressão. Homens desmaiavam de exaustão pelo calor, as botas se desgastavam e as colunas de suprimentos se estendiam por dezenas de quilômetros. No início de setembro, essas colunas chegaram à Grande Curva do Don. Aqui, o comando alemão distribuiu os exércitos romenos ao longo dos flancos do 6º Exército de Friedrich Paulus, que se preparava para o avanço final em direção à própria Stalingrado. O raciocínio estratégico era simples. As forças alemãs concentrariam seu poder no ponto decisivo, a cidade, enquanto os aliados protegeriam as longas e expostas alas. O terceiro exército da Romênia defendia o flanco norte, cobrindo mais de 100 quilômetros de frente. O quarto exército estava ao sul da cidade, protegendo os acessos pela estepe da Calmúquia. Desde o início, a disposição era perigosa, pois os generais romenos apontaram que suas divisões estavam muito espalhadas. Dumitrescu alertou várias vezes que suas tropas não tinham canhões antitanque modernos ou artilharia pesada.
Os canhões padrão, romenos de 37 mm e 47 mm, relíquias dos anos entre guerras, eram ineficazes contra os T-34 soviéticos e completamente inúteis contra os pesados tanques KV. Os pedidos por canhões alemães de 75 mm PaK-40 e outras armas modernas foram só parcialmente atendidos. Em alguns setores, divisões inteiras tinham apenas um punhado de canhões antitanque eficazes. O restante contava com granadas, coquetéis Molotov ou improviso. Essas fragilidades não eram segredo. Os comandantes alemães sabiam disso, Dumitrescu certamente sabia, e o próprio Antonescu foi avisado em Bucareste. Mas a confiança da Wehrmacht na vitória era tanta que esses perigos foram ignorados. Acreditava-se que os soviéticos já estavam em seus últimos suspiros. Seus contra-ataques em Kharkov e Kerch terminaram em desastre. Seu exército estava recuando em todas as frentes. Certamente eles não poderiam lançar outra grande ofensiva. Foi uma subestimação fatal, que em breve custaria caro ao eixo. A vida nas linhas romenas ao longo do Don era dura. Os soldados cavavam redes de trincheiras pela estepe, construindo abrigos e bunkers com pouco mais do que paz. As aldeias foram fortificadas e transformadas em pontos fortes, enquanto as pontes sobre o Don eram vigiadas dia e noite. O abastecimento era um problema constante, pouca comida, uniformes esfarrapados e munição limitada. Os soldados muitas vezes sobreviviam com grãos requisitados e gado tomado dos camponeses locais. O próprio terreno não oferecia conforto, uma estepe aberta com pouca cobertura, sujeita ao calor escaldante durante o dia e ventos frios à noite. Os homens faziam piadas sombrias sobre guardar um deserto de grama. Apesar disso, o moral seguia complicado, pois os soldados romenos sabiam que sua posição era secundária. Eles não invadiam as fábricas destruídas de Stalingrado, mas tinham orgulho do compromisso deles. Os jornais em casa alardeavam que a Romênia agora tinha mais divisões na Rússia do que jamais teve em toda a sua história. A sensação era de que o país estava lutando não como um auxiliar menor, mas como um parceiro pleno na guerra da Alemanha. Em Bucareste, Antonescu estava no auge do seu poder. Ele usou os avanços do verão para argumentar que os sacrifícios da Romênia seriam recompensados. Em seus discursos, ele lembrava que a Transilvânia do Norte, cedida à Hungria em 1940, poderia ser devolvida caso a Romênia se tornasse indispensável para Hitler. Servia de forte motivação para lutar no Volga e tentar recuperar o território perdido. No fim de setembro de 1942, as posições estavam definidas. O 6º Exército de Paulus enfrentava combates intensos em Stalingrado, lutando rua por rua entre as ruínas. Ao norte, o 3º Exército de Dumitrescu observava as linhas soviéticas do outro lado do Don, trocando tiros de artilharia e realizando incursões ocasionais. Ao sul, o 4º Exército de Constantinescu Klaps estava entrincheirado contra ataques soviéticos de reconhecimento vindos da estepe da Calmúquia. Os 2 exércitos romanos estavam espalhados por frentes muito longas e tinham poucas reservas blindadas. Era uma situação precária, mas esse era o preço de ser o maior aliado da Alemanha no leste. Naquela altura, os soldados já podiam sentir que algo estava se formando. A atividade soviética além do rio cresceu. Comboios circulavam à noite, a artilharia intensificou-se e voos de reconhecimento detectaram mais blindados. Relatórios informavam que divisões da Sibéria, corpos de tanques e unidades da guarda eram deslocados para o setor. Mesmo assim, o quartel-general alemão afirmava que eram só reforços locais, sem ameaça. Os generais romenos tinham dúvidas. Dumitrescu escreveu que, sem armas modernas e reservas, seu exército não resistiria a um grande ataque soviético. Seus avisos foram ignorados e no fim de setembro de 1942, a Romênia estava comprometida. Pela primeira vez, 450 mil soldados se espalhavam do Don à estepe, sustentando os flancos da maior ofensiva da Alemanha. O alto comando alemão os considerava confiáveis, enquanto o romeno temia que tivessem recebido responsabilidades acima de suas capacidades. Ambas as avaliações seriam colocadas à prova nos meses seguintes. No outono de 1942, a Romênia tinha forte presença no rio Don, mas era frágil em substância. Apesar das 25 divisões e quase meio milhão de homens, havia graves fraquezas causadas por anos de promessas não cumpridas e modernização fracassada. A România começou um programa de rearmamento em 1935, ao perceber que seu arsenal da Primeira Guerra Mundial estava obsoleto.
Mas, diferente da Alemanha, Grã-Bretanha ou Tchecoslováquia, a Romênia quase não tinha indústria bélica nacional. Cada arma e tanque era importado, muitas vezes em compras pequenas e irregulares, deixando o exército com um arsenal incompatível. Em 1941, a infantaria romena ainda usava rifles austro-húngaros e franceses que seus pais empunharam na Primeira Guerra Mundial. As baterias de artilharia eram um verdadeiro museu de calibres e modelos comprados da França, da Tchecoslováquia ou até mesmo de estoques capturados. Os resultados eram evidentes para quem visse a linha de frente. O general Friedrich von Mellenthin, do Terceiro Exército Alemão, afirmou que a artilharia romena não possuía canhões modernos como os alemães ou soviéticos. O equipamento de comunicações era muito primitivo para coordenar bombardeios na longa frente. Suas armas antitanque, canhões leves de 37 mm e 47 mm, eram deploravelmente inadequadas. Seus tanques eram pouco melhores, usando os obsoletos Renault R-35 franceses, verdadeiras armadilhas contra os blindados soviéticos. Mellenthin comparou a situação com as divisões italianas no norte da África. Homens corajosos com armas antigas, destinados à derrota. Quando a crise chegou, o marechal de campo Erich von Manstein, que havia comandado unidades romenas na Crimeia, foi mais diplomático, mas não menos claro. Os romenos, escreveu ele, eram os melhores aliados da Alemanha, mas sua coragem não compensava a falta de equipamento moderno. Em Sebastopol e Kerch, mostraram tenacidade, mas essas batalhas já expunham suas limitações. Contra os T-34 coragem não bastava. O comando e controle só pioraram o problema. O grupo de exércitos B, responsável por Stalingrado, era um monstro desajeitado. Incluía 8 exércitos, 2º, 6º, 4º Panzer e 16º, motorizado alemães, 3º e 4º romenos, 8º italiano e 2º húngaro. Cada um tinha sua língua, procedimentos e obedecia ao próprio comandante. Manstein afirmou depois que nenhum quartel-general podia controlar mais de 5 exércitos, muito menos uma combinação de exércitos alemães e aliados, espalhados por centenas de quilômetros. Os próprios alemães reconheceram o absurdo da situação. Foram feitos planos para criar um novo grupo de exércitos, Don, sob o comando do Marechal Antonescu, responsável pelo setor sul. Mas Hitler insistiu que Stalingrado deveria cair antes que qualquer reorganização pudesse ser considerada. Até lá, os romenos permaneceram sob o comando do sobrecarregado Estado-Maior do Grupo de Exércitos B, dependentes de oficiais de ligação alemães para coordenação e sujeitos às ordens cada vez mais bizarras de Hitler, incluindo, em outubro de 1942, uma ordem proibindo os exércitos de manterem contato com seus vizinhos imediatos na linha de frente. O abastecimento também era ruim, pois toda a frente sul dependia de uma linha férrea sobre o Dnieper. Essa mesma linha tinha que abastecer não apenas o grupo de exércitos B em torno de Stalingrado, mas também o grupo de exércitos A avançando para o Cáucaso. 6 pares de trens por dia deveriam sustentar centenas de milhares de homens, milhares de veículos e milhões de munições. Sem surpresa, a prioridade foi dada ao 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado. Os romenos nos flancos recebiam o que sobrava, muitas vezes muito pouco. Faltava comida, combustível era ainda mais raro e quase não havia madeira ou concreto para defesas. Assim, quando os soldados romenos cavaram suas trincheiras no Don em setembro e outubro de 1942, eles já estavam em desvantagem fatal. Eles enfrentavam um exército vermelho em recuperação, aprendendo e reunindo divisões frescas à frente. Os comandantes alertaram sobre o perigo, mas foram ignorados. Os romenos haviam sido encarregados de guardar um vasto flanco exposto, sem as armas, suprimentos ou apoio necessários para mantê-lo. Quando a tempestade soviética chegou em novembro, o colapso foi rápido e catastrófico. Não foi falta de coragem, e sim de todo o resto. Em outubro de 1942, a vasta frente ao longo do rio Don havia se estabilizado em um impasse inquietante. O barulho da batalha em Stalingrado era ouvido de longe, mas para os soldados romenos posicionados nos flancos, a vida era definida por lama, frio e monotonia. O Terceiro Exército, sob o comando do general Petri Dumitrescu, se estendia por uma frente de mais de 140 quilômetros a noroeste da cidade. Suas divisões estavam dispersas,
cada posição separada por extensos trechos de estepe árida. O quarto exército, comandado pelo general Constantin Constantinescu Claps, estava ao sul, numa frente exposta para a estepe da Calmúquia. Ambos os exércitos sabiam que estavam vulneráveis e que não receberiam reforços. Soldados romenos passavam os dias cavando, com trincheiras serpenteando pelas planícies e abrigos na terra congelada. Mas havia pouca madeira, menos concreto e quase nenhum arame farpado disponível. As defesas eram frágeis, com escavações rasas. Em vez de fortificações, os homens improvisavam tetos com chapas de zinco ondulado de vilarejos abandonados ou portas de cabanas de camponeses. Roupas de inverno eram escassas, e muitos soldados dependiam de casacos de pele de carneiro de camponeses, comprados ou trocados com os moradores locais. Para suportar os ventos cortantes da estepe, cartas enviadas revelam o clima. O sargento Georg Dumitru, da 15ª Divisão de Infantaria, escreveu à esposa: "Agora está tranquilo, mas ouvimos os canhões da cidade dia e noite. Dizem que Paulus vai tomar Stalingrado em breve, mas só cavamos e esperamos aqui. Não temos armas contra tanques. Se eles vierem, que Deus nos ajude." Outro soldado, o cabo Ion Kalinescu, descreveu o tédio pontuado pelo terror. "Ficamos sentados nas trincheiras como toupeiras. Alguns dias tem só vento e corvos. Em outros, a artilharia russa nos obriga a correr para os abrigos. Perdemos homens para minas e para a gangrena, e ainda nem vimos o inimigo cara a cara." Os oficiais também estavam inquietos. O general Dumitrescu enviou vários relatórios ao grupo de exércitos B, alertando que a frente do seu exército era longa demais para ser defensável. As 11 divisões estavam tão dispersas que cada uma cobria cerca de 20 quilômetros. Com poucos canhões antitanque alemães, PaK-40 de 75 mm, geralmente até 6 por divisão, Dumitrescu destacou que partes inteiras da linha ficavam quase sem proteção contra tanques. O general Constantinescu Clapeco compartilhou essas preocupações do setor sul, onde suas tropas enfrentavam grandes extensões de estepe sem obstáculos naturais. Ambos sabiam que protegiam as maiores vulnerabilidades da Alemanha com ferramentas inadequadas. Sinais da preparação soviética estavam em todo lugar. Prisioneiros capturados em patrulhas relataram novas divisões chegando à retaguarda. Colunas de suprimentos foram avistadas à noite se movendo por trilhas a leste do Don. O fogo de artilharia soviético tornou-se mais frequente e preciso, sondando e testando as posições romenas. No fim de outubro, patrulhas de cavalaria romenas relataram grandes concentrações de blindados soviéticos atrás das linhas opostas a Serafimovich e Kletskaya, onde estavam as unidades mais fracas do Terceiro Exército, mas os comandos superiores ignoraram esses avisos. Oficiais alemães tranquilizaram os romenos afirmando que o Exército Vermelho estava esgotado e sem reservas. Em Stalingrado, Hitler afirmava que os soviéticos não conseguiriam lançar nova grande ofensiva. Em 1942, em Bucareste, Antonescu acreditava que os sacrifícios da Romênia assegurariam seu lugar junto à Alemanha. Relatórios de baixas eram suprimidos na imprensa, substituídos por propaganda sobre a resistência heróica no Volga. Na linha de frente, o desgaste diário minava o moral. As rações eram pão preto ruim, batatas congeladas e sopa rala. Os cigarros viraram moeda de troca por favores ou comida. Sentinelas congelavam em buracos rasos, batendo os pés para não dormir nas longas noites. A munição era racionada, e os homens instruídos a economizar até as granadas para o momento decisivo. Unidades como a 1ª Divisão de Cavalaria ainda dependiam bastante de cavalos ao ar livre. Nas estepes, fome e frio causaram quase tantas baixas quanto o fogo soviético, mas não houve colapso. As tropas romenas haviam suportado os horrores de Odessa e da Crimeia. Eram experientes, embora mal armadas. Capelães regimentais realizavam serviços religiosos nas trincheiras, elevando o moral com orações e cânticos. Oficiais lembravam 1916 a 1917, quando a Romênia seguiu lutando mesmo após a invasão. "Vamos segurar o amanhecer como nossos pais seguraram o Siret", disse um coronel aos seus homens. Mas a tensão era evidente. As deserções aumentaram, especialmente entre as minorias étnicas recrutadas para as fileiras. Em um incidente no início de novembro, uma patrulha da 9ª Divisão de Infantaria descobriu um grupo de desertores escondidos em uma cabana de camponês. Exaustos e quase congelados, confessaram não aguentar mais a escavação interminável e o medo dos tanques.
Em meados de novembro de 1942, a tempestade estava pronta para atravessar o rio. Os soviéticos haviam reunido exércitos inteiros de tanques em segredo. Os canhões de artilharia estavam alinhados, escondidos por redes de camuflagem. Munição foi acumulada em quantidades imensas. Soldados romenos escaneando o horizonte de suas trincheiras viam pouco, mas sentiam a tensão aumentar. Um sargento da 5ª Divisão de Infantaria recordou: "O chão tremia à noite. Pensávamos que era trovão, mas eram tanques russos se movendo. Sabíamos que algo se aproximava." O 3º e o 4º exércitos romenos, com efetivo reduzido, mal abastecidos e esticados ao limite, estavam prestes a enfrentar a ofensiva mais poderosa que o Exército Vermelho já havia lançado. Quando ela chegasse, seria onde os romenos estavam. Ao amanhecer de 19 de novembro de 1942, a calmaria do Don Steppe foi rompida. O ar ficou pesado, então o horizonte explodiu em chamas. Milhares de canhões soviéticos dispararam simultaneamente em um dos maiores bombardeios da guerra. Durante 90 minutos, a artilharia bombardeou as posições do 3º Exército Romeno, a noroeste de Stalingrado. Trincheiras rasas foram destruídas e abrigos desabaram, matando quem estava dentro. Cavalos relincharam em pânico, carroças queimaram e pelotões inteiros foram enterrados vivos sob avalanches de terra. Sobreviventes disseram que o chão tremia como num terremoto. O exército do general Petri Dumitrescu não tinha profundidade. Suas divisões, distribuídas por mais de 100 quilômetros, foram totalmente pulverizadas. Onde estavam em Kletskaya, a infantaria e os tanques soviéticos avançaram através da fumaça. A 13ª Divisão de Infantaria Romena, sob o general Constantin Sanatescu, tentou resistir, mas seus canhões antitanque de 37 mm não faziam efeito nos T-34 que avançavam. Os soldados disparavam seus fuzis nas máquinas em desespero, vendo suas balas faiscarem e ricochetearem na blindagem inclinada. Um oficial romeno lembrou: "Parecia que jogávamos pedras numa parede de aço." O 5º Exército de Tanque Soviético e o 21º Exército avançaram diretamente pelas linhas romenas. Batalhões inteiros se desfizeram em minutos. As comunicações falharam rapidamente, linhas telefônicas foram cortadas, rádios eram raros e ordens não chegavam à linha de frente em poucas horas. O flanco do 3º Exército se desintegrou. Regimentos fugiram não por covardia, mas porque não tinham armas capazes de deter a maré blindada ao sul. No dia 20 de novembro, a mesma cena se repetiu contra o 4º Exército Romeno. Aqui também, a artilharia soviética rugiu ao amanhecer, bombardeando as posições da 1ª Divisão de Cavalaria e da 20ª de Infantaria. O general Konstantin Konstantinescu Klaps apenas observou o avanço dos exércitos soviéticos, 51º U e 57º O. Seus homens, exaustos e mal equipados, defendiam uma frente o dobro do que suportavam. O colapso era certo. Na noite do dia 20, forças soviéticas do norte e sul avançavam para se encontrar em Kalash, a oeste de Stalingrado. A reserva blindada que salvaria a situação estava fora de ação. A 22ª Divisão Panzer Alemã, que apoiava o exército de Dumitrescu, tinha menos da metade dos tanques operacionais por falhas mecânicas e o famoso incidente do rato que destruiu a fiação. A 1ª Divisão Blindada Romena com tanques R2 obsoletos lutou bravamente, mas sem esperança, em Serafimovich. As tripulações de tanques romenas dispararam tiro após tiro contra os T-34 sem efeito algum. Depois, assistiram horrorizadas enquanto as máquinas soviéticas os dizimavam. Em resposta, um oficial romeno mais tarde admitiu amargamente: "Nossos tanques entraram em batalha já condenados." Em apenas 4 dias, o Exército Vermelho cercou o 6º Exército Alemão de Paulus e as unidades romenas sobreviventes que ficaram presas. Para os romenos, o desastre era inexplicável. As divisões deixaram de existir. A 1ª Divisão de Cavalaria, que já foi uma formação orgulhosa, foi praticamente aniquilada. A 5ª Divisão de Infantaria relatou ter perdido 3/4 de seus homens. Regimentos inteiros desapareceram no Bolsão e nunca retornaram. Dos cerca de 220 mil romenos enviados para a frente de Stalingrado, mais de 150 mil foram mortos, feridos ou feitos prisioneiros. Os capturados enfrentaram nova provação. Forçados a marchar na neve para o leste, muitas vezes sem comida, desabavam à beira da estrada.
Sobreviventes das marchas lembraram de colunas de milhares de homens diminuindo dia após dia. O frio, a fome e o cansaço levavam os homens. Mesmo antes de chegarem aos campos, aqueles que sobreviveram à jornada encontraram apenas a fome à espera. Dos 110 mil soldados romenos capturados em Stalingrado, menos de 8 mil voltaram para casa após a guerra. No caos do cerco, grupos romenos isolados lutaram até o fim em Bolshoi Donshinka. Os sobreviventes da 15ª Divisão de Infantaria resistiram em uma vila congelada até a munição acabar. O general Mikhail Laska, comandante do 6º Corpo, recusou-se a render seus homens. Cercado, tentou fugir com a artilharia e blindados restantes, mas foi dominado e capturado. Ele ficou o restante da guerra sob custódia soviética. Quem permaneceu na cidade com o 6º Exército de Paulus teve o destino selado. Soldados romenos lutaram lado a lado com os alemães nas ruínas de Stalingrado, defendendo porões e trincheiras contra o ataque soviético. Seus uniformes e idioma os diferenciavam, mas no caldeirão o sofrimento era universal. A fome, o frio e os bombardeios incessantes os tornaram sombras. Quando Paulus se rendeu em 2 de fevereiro de 1943, entre os 90 mil homens que depuseram as armas, estavam milhares de romenos. Emaciados, muitos mal conseguiam andar e os guardas soviéticos os agruparam em colunas e os fizeram marchar pela neve. Para muitos aquilo era uma sentença de morte. A destruição do 3º e do 4º Exércitos em Stalingrado foi a maior catástrofe militar da história da Romênia. Em 2 meses, o país perdeu mais homens que em anos da Primeira Guerra. Famílias em Iași, Cluj e Bucareste só receberam silêncio. Seus filhos desapareceram nas estepes em Bucareste. O Marechal Antonescu tentou retratar o desastre como sacrifício heróico, dizendo que a Romênia ficou na linha de frente da Europa, segurando a maré asiática. Mas por trás da retórica, a verdade era clara. Os maiores exércitos da Romênia haviam sido aniquilados, seus soldados abandonados para lutar uma batalha impossível com armas inadequadas. E seu destino, como aliado de Hitler, agora estava atrelado a uma guerra que já não podia mais vencer. A queda de Stalingrado marcou não só o fim do 6º Exército Alemão, mas também da Romênia como principal aliada da Alemanha. Na neve e nas ruínas da cidade, o 3º e o 4º Exércitos romenos foram quase totalmente destruídos. Mais de 200 mil soldados entraram em batalha, a maioria nunca voltou. Foi a derrota mais sangrenta da história da Romênia, superando até mesmo as perdas da Primeira Guerra Mundial. Vilas inteiras na Moldávia, Valáquia e Transilvânia ficaram sem seus jovens. Os trens já não traziam mais soldados de volta, apenas silêncio e os comunicados oficiais de morte por um breve momento. Entre 1941 e 1942, a Romênia foi o 2º pilar do Reich na frente oriental. Antonescu havia enviado mais divisões para Hitler do que Mussolini, Horthy ou qualquer outro parceiro do eixo. Enquanto a Finlândia lutava em sua própria guerra e a Itália sofria no norte da África, infantaria e cavalaria romenas marcharam com a Wehrmacht do rio Prut a Odessa, do Bug à Crimeia, da curva do Don ao Volga. Em números, apenas a própria Alemanha comprometeu mais tropas na frente oriental. Mas bravura e sacrifício não foram suficientes para sobreviver à guerra moderna. O exército da Romênia, embora grande, foi prejudicado desde o início por armas obsoletas e uma base industrial fraca. O programa de rearmamento prometido nunca foi realizado. As divisões foram à frente com fuzis da Primeira Guerra, canhões franceses de 1916 e tanques leves incapazes de penetrar a blindagem de um T-34. Comandantes alemães elogiavam a coragem dos romenos em relatórios, mas em privado os comparavam aos italianos. Soldados foram forçados a fazer o impossível sem recursos. Após Stalingrado, a Romênia não se recuperou. Os exércitos foram reconstituídos no papel e enviados substitutos à linha de frente em 1943. Mas eram só sombras do que foram antes. As baixas aumentaram novamente no rio Mius, em Kuban e na Crimeia. Os soviéticos lembravam bem como a Romênia havia lutado no interior da Rússia, e quando a maré da guerra virou, a vingança veio em seguida. Vilarejos foram retomados na Bessarábia e Bucovina. A frota do Mar Negro bombardeou sem piedade posições romenas. Dentro do país, o luto aos poucos se transformou em dúvida. As mães dos que morreram perguntavam pelo que seus filhos haviam morrido. Nos campos sem fim da Rússia, os discursos de Antonescu sobre a guerra santa contra o bolchevismo soavam vazios.
Com o aumento das baixas, inclusive entre oficiais, a confiança na Alemanha começou a vacilar. Eles perceberam que Hitler já não vencia batalhas como em 1940 e 1941, mas travava campanhas defensivas, deixando os aliados sangrarem, primeiro antes de comprometer suas próprias tropas. Em 1944, a Romênia estava exausta. Os campos de petróleo essenciais para a Alemanha foram bombardeados por aviões americanos da Itália. A economia entrava em colapso pela pressão da ocupação e das requisições. Em março, os exércitos soviéticos invadiram o norte da Romênia pela Moldávia. No verão, o Exército Vermelho voltou ao rio Prut, onde tudo começou. Em 23 de agosto de 1944, tudo mudou. O rei Miguel, com generais e políticos que já não confiavam em Hitler, realizou um golpe de Estado. O Marechal Antonescu, o homem que levou a Romênia à guerra e ao desastre, foi preso no Palácio Real. Em poucas horas, a Romênia mudou de lado, declarou guerra à Alemanha e se alinhou aos aliados. De repente, o eixo perdeu seu maior parceiro, causando grandes consequências. As forças alemãs na Romênia foram pegas em meio ao caos. A Wehrmacht e a Luftwaffe atacaram seu ex-aliado, queimando depósitos de combustível e enfrentando tropas romenas em Bucareste e Ploiesti. Mas, nesse momento, o jogo já tinha terminado. O Exército Vermelho cruzou os Cárpatos, e os exércitos da Romênia agora marchavam para o oeste contra antigos aliados, lutando pela Hungria e entrando na Tchecoslováquia. Quando a guerra terminou em 1945, a Romênia havia perdido quase 500.000 de homens, entre mortos, feridos ou desaparecidos. Desde a retirada sangrenta da Bessarábia em 1940, passando por Odessa, Crimeia e os campos de batalha de Stalingrado, o sacrifício da Romênia foi enorme. Foi, de todas as formas, o parceiro do eixo que mais sofreu pelas ambições de Hitler. Mas, diferente da Itália, teve pouca atenção. Seu papel foi ofuscado, esquecido, reduzido a notas de rodapé em histórias que focavam apenas na Alemanha e na União Soviética. O fato é inegável, a Romênia enviou mais soldados à guerra de Hitler no leste do que todos os outros aliados somados. Ela participou de todas as grandes campanhas na Frente Sul, da Barbarossa à queda de Sebastopol, do Don ao Volga. Aniquilada em Stalingrado, foi reconstruída e destruída de novo em 1944, e quando o custo se tornou insuportável, foi o próprio povo romeno, através de seu rei e de seus oficiais, que encerrou a aliança, derrubou Antonescu e mudou de lado. No final, a história da Romênia na Segunda Guerra Mundial é uma de tragédia e contradição. Foi o aliado mais fiel da Alemanha e depois um dos seus piores inimigos. Isso nos leva ao final do nosso vídeo. Se você achou essa história tão impactante e negligenciada quanto nós achamos, por favor, considere se inscrever. Há tantas batalhas esquecidas, divisões perdidas e histórias não contadas ainda esperando para serem descobertas. Deixe um like para apoiar o canal. Isso ajuda mais do que você imagina. Comente abaixo. Você já ouviu falar sobre o papel completo da Romênia na guerra? Se quiser mais conteúdo assim, compartilhe para que a história seja lembrada. Obrigado por assistir.